Há muito material disponível na internet que trata do procedimento de manutenção como se fosse equivalente ao plano de manutenção. Porém, são assuntos diferentes com objetivos diferentes. Hoje eu vou explicar o que é exatamente um procedimento de manutenção e por que ele não deve ser confundido com o plano de manutenção. O plano de manutenção tem 5 grandes principais objetivos. O primeiro deles é reduzir ou eliminar a probabilidade de falhas. Por ser frequente e periódico, permite a detecção de falhas em estágios iniciais e também reduzir o impacto da falha funcional caso ela ocorra. Outro objetivo é aumentar a disponibilidade e confiabilidade das máquinas e, por quinto e último, gerar informações sobre o desempenho dos ativos para a gestão da empresa através de indicadores. De forma geral, o plano de manutenção trata de quando e o que vai ser feito nas máquinas e equipamentos para atingir os objetivos que comentei agora há pouco. Já o procedimento de manutenção, ou também conhecido como instrução de trabalho, é uma atividade que está dentro da ordem de serviço, que por sua vez está dentro do plano de manutenção. E o plano de manutenção pode ser de diversos tipos, como o plano de inspeção, também conhecido como rotas de inspeção, plano de manutenção preditiva, plano de manutenção preventiva ou corretiva. Da mesma forma que os planos, os procedimentos também podem ser feitos para atender um tipo específico de atividade da manutenção. Por exemplo, um procedimento para a manutenção preventiva dos compressores, um procedimento para a manutenção de equipamentos da área de processamento de embalagens, procedimento de manutenção corretiva em caso de paradas não programadas das torres de resfriamento e etc. Como havia dito, se tratando de um procedimento de manutenção, os objetivos e contextos de uso são diferentes dado o plano de manutenção. Se compararmos os objetivos do procedimento com os do plano, os objetivos do plano são mais amplos, enquanto que os objetivos do procedimento se limitam à operação das atividades de manutenção. Porém, ambos atendem e fazem parte da mesma estratégia de manutenção. Assim, podemos afirmar que procedimento de manutenção é uma espécie de documento dentro da ordem de serviço que fornece detalhes e instruções de forma clara e de fácil entendimento em como realizar a atividade de manutenção. Um passo a passo para a execução da ordem de serviço, seja ela de que tipo for, uma rota de inspeção, uma preditiva, uma preventiva ou uma corretiva. Nos procedimentos estão descritos todos os passos que devem ser seguidos para que a manutenção seja executada sem grandes problemas. Logo, informações estarão dispostas de uma forma simples de entender e com todos os recursos e informações necessárias para a correta execução do serviço e informações como o local do equipamento, que é a instalação do equipamento, a área mesmo onde ele fica, a linha de produção, quais são os cuidados em relação à segurança, se é necessário o desligamento e quais são os procedimentos para o desligamento do equipamento, se vai ser necessário se programar com o time de produção e etc. Como a atividade de manutenção deve ser executada, se é uma ordem específica para a execução das atividades de manutenção, se é uma medição, o que ele deve medir primeiro, com o motor ligado ou desligado, se vai coletar lubrificante para análise, como e com quais equipamentos ele deve fazer isso, quais as ferramentas necessárias para a execução do serviço, onde o técnico deve pegar essas ferramentas, quais os materiais necessários para a execução do serviço, graxas, lubrificantes, como deve ser o registro dessas atividades de manutenção, através de fotos ou relatórios. Caso encontre alguma falha ou suspeita de falha, quais são os próximos passos? Enfim, o procedimento de manutenção tem como objetivo principal guiar o técnico, fornecer tudo o que ele precisa para desempenhar a atividade de manutenção, para que ele não deixe de executar nenhuma atividade da ordem de serviço e do plano de manutenção. Ou se não for possível a execução da atividade, ao menos ficará registrado qual atividade não foi possível realizar e por que ela não foi realizada. Também é um instrumento que permite a identificação da falha potencial em um estágio muito inicial, pois seguindo corretamente um procedimento e uma ordem de serviço de inspeção, por exemplo, sinais de falhas poderão ser detectados em seu estágio inicial, que irá permitir que o setor de manutenção planeje ações para monitoramento ou resolução da falha potencial que foi detectada por conta da rota de inspeção. Podemos dizer também que, além do objetivo principal que comentei agora há pouco, um outro fator que o procedimento de manutenção proporciona é que é algo que vai muito além do que deve ser feito, por quê e por quem. Pois com o correto registro e execução do procedimento, somado ao plano de manutenção, é um instrumento que permite a gestão e controle das atividades e metas do time de manutenção, o que permite chegar nos objetivos com mais facilidade. Outras questões importantes que o procedimento de manutenção atende
é que permite a padronização da execução das atividades. Assim, se você tem uma equipe de vários técnicos, com o procedimento de manutenção você traz um padrão para a execução do serviço, tanto em qualidade como em velocidade, o que irá nivelar o time independente se você tem um técnico com pouca ou com muita experiência. Além disso, ajuda a eliminar os improvisos na manutenção que acabam gerando uma queda significativa na qualidade. Com improvisos, o serviço pode ser executado fora do padrão estabelecido, o que pode implicar em falhas prematuras dos equipamentos. E com um procedimento bem definido, o tempo da execução das ordens de serviço reduzem bastante, influenciando diretamente indicadores como o MTTR, o tempo médio para reparo de falhas. Ou seja, o tempo para colocar um ativo de volta em funcionamento caso haja uma falha é reduzido drasticamente. Os procedimentos de manutenção são indicados principalmente para os ativos mais críticos, onde deve haver uma certa rigidez na execução das atividades de manutenção. Isso porque muitas vezes o que está sendo colocado em risco é a segurança daqueles que estão envolvidos com a operação da máquina ou estão tratando de um ativo crítico para a linha de produção. Se houver uma falha durante o processo de manutenção, a segurança daqueles que operam a máquina podem sofrer algum tipo de consequência, ou a linha de produção pode ficar parada porque o técnico da manutenção não seguiu corretamente os procedimentos da ordem de serviço. E assim como o plano de manutenção, os procedimentos podem evoluir conforme são utilizados, testados e provados diariamente. Por isso é importante que o time, principalmente o corpo técnico, possa fazer sugestões de melhorias para que o procedimento seja sempre o mais otimizado e preciso possível para a execução das tarefas de manutenção. O procedimento de manutenção, se tratando de algo que precisa chegar até a mão do técnico para que ele possa saber exatamente o que deve fazer, tende-se a utilizar o papel, a planilha impressa com o checklist para que se possa acompanhar o que está sendo executado e o que falta dentro de um procedimento. Porém, sabemos que essa é uma tarefa um tanto quanto complicada, pois o técnico, além de ter que carregar todas as ferramentas e materiais necessários, também tem que carregar a prancheta com o papel e acaba sendo um item que só atrapalha. Fora que o papel está suscetível a rasuras, a rasgar, a molhar e mais um monte de variáveis que no fim podem ser utilizadas como um impedimento para que o time não adote corretamente os procedimentos e ordens de serviço para manutenção. Para evitar essas situações, existe o TrackOS, nosso sistema específico para a gestão da manutenção, que permite a automatização dos procedimentos e a gestão do plano de manutenção. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática como utilizar os procedimentos diretamente no TrackOS. Então, como eu estava dizendo, o procedimento ele fica dentro da ordem de serviço, que fica dentro de um plano. Então aqui estamos numa ordem de serviço de revisão de roletes, nós temos aqui os técnicos responsáveis pela execução dessa ordem de serviço, o ativo e tudo mais que é necessário ali para a abertura da ordem de serviço, para a abertura da manutenção. E dentro aqui da ordem de serviço nós temos o procedimento, para que o técnico, ou os técnicos nesse caso aqui, possam saber exatamente o que eles devem fazer nesse ativo aqui. Então tem um passo a passo do que o técnico deve olhar, executar, verificar, inspecionar para que ele possa executar o serviço que está sendo solicitado aqui nessa ordem de manutenção, nessa ordem de serviço. Então aqui tem todo um passo a passo, né? Inspecionar a lubrificação do mancal, do rolamento, se passou, não passou, se falhou, quais as fotos da inspeção no caso aqui, se tem alguma observação, se é necessário a assinatura ali do técnico em relação a esse procedimento que ele está executando e aquilo que eu comentei. É uma forma de garantir que o técnico execute todos os serviços ou tudo que está sendo solicitado, ou se pelo menos registrar o que ele conseguiu executar ou não da ordem de serviço aqui pelo procedimento. Então, nesse exemplo aqui, também no exemplo que eu coloquei durante o vídeo, né, que se por exemplo ele precisa de ferramentas específicas para execução do serviço, então nós podemos colocar um campo de validação aqui, perguntando se ele está com todas as ferramentas necessárias ou não. Então o técnico pode vir aqui e marcar, e se ele não tiver, obviamente ele vai seguir o próximo passo aqui para poder ter acesso a essas informações, tá? Eu vou mostrar brevemente aqui como que é essa questão da montagem desse passo a passo, pois aqui no sistema, no TrackOS em específico, ele dá uma liberdade muito grande para você montar o seu procedimento da maneira como você achar melhor. Então nós podemos, por exemplo, adicionar seção aqui. Eu tenho a seção mecânica, elétrica, hidráulica e eu quero separar isso e associar a ordem de serviço para que daí cada técnico possa executar a sua parte, sem problema nenhum. No procedimento você pode fazer isso. Ou aqui, como nesse exemplo, a gente pode adicionar um campo.
onde eu tenho aqui vários tipos de informações que nós podemos incluir aqui para que o técnico possa seguir com a execução da ordem de serviço. Então, se eu precisar ali que ele aponte um determinado valor ou um número ali de ou inclusive uma métrica do que o ativo está consumindo ou do que o ativo produziu ou de a performance do ativo, a gente pode incluir isso aqui como métrica e vai fazer parte ali da ordem de serviço, da manutenção, da execução, da inspeção, do que for necessário ali para o momento. E uma outra informação bem legal também é de que se esse procedimento aqui ele é comum, ou seja, ele é utilizado em outro ativo, ou se ele é comum para um plano de manutenção, por exemplo, esse mesmo procedimento ele pode ser reaproveitado. Então você não precisa sair criando vários procedimentos para várias ordens de serviço, que o sistema ele vai gravar, digamos assim, esse procedimento e você vai poder reutilizá-lo nas outras ações de manutenção, nas outras atividades de manutenção, seja plano, seja ordem de serviço, que forem necessárias aí para a gestão da manutenção no seu caso. E claro, todas essas informações, toda essa gestão, toda essa operação, nós conseguimos fazer também direto pelo Traction App. Direto aqui no aplicativo, disponível no celular ou no tablet, o que você achar melhor, mais conveniente aí para você. Então aqui eu estou com a mesma ordem de serviço aberta que nós estávamos olhando na plataforma e aqui tá o nosso procedimento, né? Onde direto aqui pelo aplicativo, com o técnico lá na frente do equipamento, na frente do ativo, ele já pode ir marcando as opções aqui e obviamente já ir executando ali a ordem de serviço de acordo com o procedimento, tudo direto aqui pelo celular. Viu como é simples ter todas as vantagens do procedimento em um sistema que foi feito especificamente para a gestão da manutenção? E se você quer saber mais sobre ordem de serviço e plano de manutenção, lá no nosso YouTube tem uma playlist completa sobre tudo o que você precisa saber sobre gestão da manutenção. Até mais!